Olá, seja muito bem-vindo ao Enem à Vista, um videocast do Portal Metrópolis. Eu sou a Mariana Areias, vou te acompanhar até o final de semana das provas mais concorridas do Brasil, que acontecerão nos dias 13 e 20 de novembro. Aqui daremos dicas de como se preparar melhor, escolher o curso certo e, principalmente, como manter a calma. Eu estarei sempre acompanhada de um profissional e um aluno que está nessa jornada tão importante sobre futuro. E hoje eu recebo aqui o professor Reginaldo Alves Bezerra e a Ana Luísa Souto. Sejam muito bem-vindos ao Enem à Vista. Obrigada. Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre quais as estratégias para fazer a prova. A gente sabe que não é uma prova super complexa, uma prova demorada, e não é simplesmente chegar e fazer a prova. Tem toda uma preparação e tem várias dicas, né, sobre como começar melhor, se começa por uma disciplina específica, se desenvolve uma disciplina específica e depois vai para outra disciplina. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Professor, eu começo te perguntando, né? Por onde começar a prova? Já faço a pergunta principal. Por onde começar a prova? E tem uma importância mesmo em começar por alguma disciplina ou não? Como é que é esse processo para os alunos? Tem um pensamento inicial que as pessoas não param para pensar. Vai ter o primeiro colocado no Enem, não vai? Vai ter o primeiro colocado. Mas esse primeiro colocado, ele não sai de casa dizendo assim, mãe, vou ali passar no Enem em primeiro lugar. Ou quando ele sai, ele olha para o rapaz que está vendendo picolé, ó, passei em primeiro lugar no Enem. Não é assim. Porque o resultado nos pertence, né? Sempre, nem sempre. O resultado não nos pertence. O que nos pertence é a capacidade de buscar o resultado. E essa capacidade são exatamente as estratégias que nós devemos traçar. E um ponto crucial nessa estratégia, a meu ver, e essa estratégia ela não pode ser fechada porque cada um tem a sua percepção de mundo, sente de uma maneira diferente, né? Na minha opinião, uma situação fundamental é você abrir a prova e ir direto ao tema da redação. Tem uma vantagem e um problema. Se o tema da redação for um tema que colabora contigo, ótimo. Se é um tema que você provavelmente não tem consciência do que vai escrever sobre aquilo, ele vai te deixar angustiado. Mas essa é uma caixinha de surpresa que a gente normalmente não acerta no tema. Então, se eu abro a redação, vejo o tema, vejo os textos motivadores e, a partir daí, eu começo a gerar o meu rascunho inicial, né? E aí eu trabalho com a ideia de fluxo de consciência. Tudo que me vem à mente, obviamente, dentro de uma sequência lógica, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, eu coloco no papel e reservo ali mais ou menos 1 hora para fazer isso. Deixo aquele texto ali, que eu costumo dizer, como nós estávamos falando, deixo aquele texto maturando, porque o candidato que escreveu aquele texto naquela primeira hora, daqui a 2 horas, quando ele for revisar para passar a limpo, aquele candidato já é outro, porque ele foi influenciado pelos textos da prova, pelas ideias que chegaram a ele, então a percepção do seu texto já vai ser diferente de 2 horas atrás. Eu acredito que seja interessante fazer isso mesmo por uma questão de estimular ali a criatividade e você começar a pensar em outras coisas ao longo daquela prova e quando você vai fazer a redação, às vezes você já está mais ali por dentro daquele tema porque você em algum momento já estava pensando sobre aquilo. Ana Luísa, como você costuma fazer e você acha que é interessante esse método dito pelo professor? Eu concordo, até porque é o método que eu costumo fazer. A primeira coisa que eu faço, já abro, vou ver o tema e já começo a fazer tópicos do que vem na minha cabeça sobre o tema. E aí eu já começo a redação, deixo fluir. Aí eu parei no 2º parágrafo de desenvolvimento. Aí eu já começo a fazer as questões. Pra também não ficar, meu Deus, desesperada porque não tá fluindo. Aí eu também deixo um pouco, relaxar, aí faço questão. Aí quando volta a ideia, aí eu continuo a redação. E você faz isso com toda a prova ou assim, começa pela redação, vai indo ali pelo que a sua intuição manda, mas aí você volta e vai fazendo isso com todas as disciplinas? Sim, com todas as disciplinas. Na prova de matemática, que é a mais difícil, assim, as pessoas normalmente têm mais dificuldade em matemática. Então acho que eu também começaria por matemática, porque já tô focada assim, e é mais difícil, aí eu começaria por ali. E aí, na de linguagem, de códigos e tal, aí eu fico revezando mesmo. E dá certo. E, professor, tem essa dica que acredito que seja essencial aí para os estudantes que vão fazer a prova, mas existe também uma questão de que cada aluno tem o que pode ser interessante, né? Pode servir mais para aquele estilo de estudo do aluno e etc. É uma questão de autoconhecimento aí também. Existe isso ou a gente precisa seguir realmente o que essa dica principal
Ou o aluno pode desenvolver ali os métodos dele? Não, imagina se todos seguissem o mesmo método, né? Seríamos todos nós tocando harpas paraguaias, não faria o menor sentido, né? Então, o que a gente percebe? Na medida em que você se identifica com um determinado método, né, aquilo que te deixa mais confortável é interessante. A gente pode ver o seguinte, eu abri o tema da redação, e é um tema que fala sobre leitura, né? E eu sempre falo para os meninos, faça como Luther King. Luther King tinha um caderninho de citações, né? Toda leitura que ele fazia, aquela boa citação, ele colocava. Então, por exemplo, a gente tem um livro Fahrenheit 451, que ele fala sobre leitura, é uma distopia, né? A distopia é aquela situação que não existe, mas poderia existir. Os bombeiros estão ali para queimar livros e não para apagar fogo. Então, tem uma frase fenomenal no início do livro, que seria o argumento inicial de uma redação. Quando o bombeiro, líder do grupo que vai queimar os livros, ele diz assim, um livro é uma arma carregada na casa do vizinho. Então, essa seria uma estratégia anterior à prova. Você ter ali o seu caderninho de citações para essas citações serem acionadas no momento adequado, né? E isso chama muita atenção, porque na medida em que você fala para o seu corretor da redação coisas que ele quer ouvir, mas ele não sabe que existe, você já ganha o coração do humano. Porque quem está corrigindo sua redação não é uma máquina, é um humano. E nós humanos gostamos de ver o belo. É verdade. Ana Luísa, como você descobriu que esse método é interessante para você? Você se testa ao longo do ano, faz simulados? Como é que você descobriu isso? Sim, lá na Católica eles têm muitos simulados, tipo, durante o ano inteiro. E aí eu fui testando, tipo, começar pela redação, fazer ela inteira, ou fazer, tipo, as matérias na ordem que demanda a prova. E aí eu fui realmente testando e vendo que era menos cansativo e que era melhor para mim. E aí eu descobri que esse foi o jeito que deu certo, que foi menos cansativo. Muito legal. Olha, agora é a hora do nosso quadro Dicas do Enem, para você não deixar nenhum conteúdo importante para trás. Vamos ver o que tem para hoje. Olá, meu nome é Natália, sou professora de Geografia do Colégio Católica de Brasília e vim aqui para te dar uma dica muito importante para o Enem. Não deixe de estudar sobre agricultura. O agro, que é tech, que é pop, ele sempre cai na prova do Enem. Bom, Ana Luísa, conta pra gente qual curso você quer fazer, como anda a sua preparação aí ao longo desse ano. Anda meio desesperada, pra ser bem sincera. Eu ainda não sei, tipo, com 100% de certeza, mas eu tô indo, assim, mais pra área de tecnologia, porque tem muito emprego e eu penso muito em ter uma estabilidade, sabe? Não só financeira, mas não ficar desempregada. E, professor, como é que é você que está ali na sala de aula, acompanhando esse momento de estresse, de emoção ali dos alunos, pré-prova? Como é que é nesse último ano? O que você percebe ali de energia na sala de aula? Eu tenho uma frase que eu digo para eles, que eles ficam em silêncio quando eu falo, porque faz refletir. Eu digo assim, olha, trate-os de casa como se fossem visitas. Como é que a gente trata uma visita, né? Com um copo com água, você está assistindo uma série, opa, quer trocar para o canal da sua série e tal. Então, como é que a gente observa os nossos alunos, né? A gente trata eles como se fossem de casa, não. Eles são da nossa casa, da nossa escola. Então, a gente vê que há uma série de situações em que o professor ele precisa entender que o aluno precisa ser estimulado, mexer com o ânimo do aluno, né? Então, muitas vezes você está falando ali sobre uma questão da minha disciplina mesmo, orações subordinadas, substantivos, objetivas diretas. Isso o aluno já está cansado de ouvir. Agora, se você fala para ele, olha, você faz isso desde pequeno. E se você faz isso desde pequeno, esse processo mental já passou pelas suas sinapses cerebrais há muito tempo. Então, o objetivo do professor é mostrar que ele é capaz, ele pode fazer, né? E lembrar sempre que o resultado não nos pertence, mas o que nos pertence é a capacidade de buscar esse resultado. E isso todos os dias nós fazemos em sala de aula. Que o professor tem que entender também que o papel dele não é só ministrar um conteúdo, ministrar uma disciplina, né? Ele precisa também ser aquela figura acolhedora que vai ajudar os alunos na questão emocional também, né? Eu acredito que seja assim. Você sentiu muito isso também dos professores, Ana Luísa, esse acolhimento? Com certeza, eles sempre, tipo, dão dicas e tal, pra gente se sentir mais próximo, assim, da prova e não ficar tão desesperado, porque agora no final do ano é paz, é Enem, tem que passar na escola também, né, que senão dá tudo errado. E eu sinto isso, sim, dos professores, eles estão, tipo, se esforçando muito pra fazer a gente dar certo. Professor, pra gente encerrar, qual o recado que você deixa para os estudantes que estão assistindo a gente agora? Eu vou deixar o recado de 2 compromissos que eles devem assumir. O primeiro compromisso é ter a palavra impecável. Porque quando nós temos a palavra impecável, nós observamos
aquilo que nós somos capazes de fazer, nós nos situamos exatamente onde estamos no que diz respeito ao estudo e conseguimos, por meio dessa palavra, estimularmos o bom ânimo que nós temos, que normalmente o que se tem, que aí vem o segundo compromisso, que é não dar vazão à opinião do outro. Porque muitas vezes a opinião do outro, ela está baseada em presunção. Eu presumo isso, eu presumo aquilo, e as pessoas nunca te perguntam o quê. Né? Então, quando eu presumo que o outro está falando de mim, eu imagino que a minha família está me julgando, eu imagino que os professores estão esperando um resultado que talvez eu acho que não consiga. Né? Então, eu tenho uma série de situações que eu estou presumindo que isso acaba me atrapalhando. Então, primeiro compromisso, palavra impecável consigo mesmo. Segundo compromisso, e esse é fundamental, observar aquilo que te dizem, porque nem todos que te dizem têm a palavra impecável para te estimular. Arrasou, professor. É isso, gente. O nosso bate-papo está chegando ao fim, mas na próxima semana a gente volta com mais um episódio do Enem à Vista, um videocast do Portal Metrópolis. Para acompanhar todos os episódios, basta entrar nas redes sociais ou no nosso site. Obrigada pela presença de vocês, professor Reginaldo Alves Bezerra e a Ana Luísa Souto, que está no 3º ano e vai fazer o Enem aí esse ano, né, Ana Luísa? Sim. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Boa sorte para você também. Você já ouviu falar do novo ensino médio? É um novo jeito de aprender, em que o estudante constrói o projeto de vida e escolhe o próprio itinerário formativo. Em 2022, os colégios do Grupo Beck iniciam a nova organização curricular, que trata a formação geral básica, com todas as disciplinas que você já conhece e os novos itinerários formativos. É a oportunidade para o estudante se tornar protagonista na construção do próprio futuro. Outra novidade são as disciplinas eletivas, que possibilitam trazer o conhecimento teórico para o dia a dia com conteúdo digital, encontros presenciais e aulas práticas. No Colégio Católica, as disciplinas eletivas podem ser cursadas em diversas áreas, em parceria com nossas instituições de ensino superior. E sabe o resultado de tudo isso? Você preparado para o futuro. Venha viver no novo ensino médio com a gente!